A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando neste quarto trimestre da CPAD em 2020, chegamos na lição de número 8. E a lição de número 8 de hoje tem um assunto muito importante para a gente poder trabalhar junto. Essa lição foi escrita pelo pastor Cláudio Alexandre. Tem muita coisa boa para a gente aprender, tá? E o tema da lição de hoje é o derramamento do Espírito Santo. Eu espero que através dessa palavra você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Vamos compreender sobre a história da igreja de forma bíblica também, sobre a importância desse derramamento do Espírito Santo. Vamos olhar para o Antigo Testamento, vamos olhar para o Novo e entender também alguns princípios históricos sobre esse derramar em nossas vidas, como a gente que é pentecostal acredita, tá bom? Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, tá? Porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, a alcançar mais vidas para Cristo. Faça isso para a glória de Deus. Por favor, também, gente boa, vou te pedir, coloca aí nos teus comentários hashtag Glória a Deus. Comente, participe conosco em nome do Senhor Jesus. Se você desejar também crescer em Cristo com alguns cursos, alguns materiais da Escola Bíblica Dominical, acesse o Facilita EBD, uma plataforma muito especial para você que é aluno aqui da nossa Escola Bíblica. Quero lembrar você também, nota 10, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Rapaz, tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Tá? Você acha tudo isso, o site do Facilita, as nossas playlists no link na descrição desse vídeo. A nossa aula de hoje tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para a gente poder trabalhar juntos hoje em nome do Senhor Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui na classe dos juvenis, o derramamento do Espírito Santo. Vamos ter algumas perspectivas teológicas para a gente poder trabalhar juntos, para que você possa entender isso e passar para os teus alunos. Primeiro a gente precisa ter base bíblica, olhar para a Bíblia e entender os textos bíblicos, tá bom? A primeira está em Atos capítulo 2, versículo 39. Por favor, gente boa, faça essa leitura com os teus alunos. E o texto bíblico da aula de hoje está localizado em dois endereços. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, 27 e Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. Faça essa leitura em sala de aula, tá bom? Nós estamos analisando a perspectiva teológica do derramamento do Espírito Santo. A gente precisa ter base bíblica. Então a gente vai olhar para as profecias de Ezequiel, para a profecia de Joel, tentando encaixar isso também com a nossa visão teológica do pentecostalismo, beleza? O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a grandeza da promessa pentecostal no Antigo Testamento. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos observar essa promessa do derramamento do Espírito Santo a partir da ótica do Antigo Testamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: a relevância do tema. Quando nós paramos para observar sobre esse derramar do Espírito Santo, nós precisamos nos reportar ao Antigo Testamento. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que o Espírito Santo sempre atuou no Antigo Testamento. Já nas primeiras páginas da Bíblia, por exemplo, no segundo versículo da Bíblia, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Espírito de Deus já agia sobre a face das águas. Observe isso dentro do texto. Você vê o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, na vida dos homens de Deus, na vida do Noé, por exemplo. Você vê o Espírito Santo agindo de forma espetacular e sobrenatural sobre a vida dos profetas, sobre a vida dos juízes, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida dos reis. Esse Espírito Santo no Antigo Testamento age da maneira que ele bem quer. Outra coisa que precisamos levar em consideração, que o Espírito Santo também é uma pessoa da Trindade. Possui a mesma essência de Deus.
Isso foi declarado, estudado e defendido a partir do concílio em Constantinopla, em 385 d.C., por Atanásio e os pais capadócios, que defendiam a pessoa do Espírito Santo. Já entendia-se na história da Igreja que o Deus Todo-Poderoso havia se revelado em Jesus. No concílio de Nicéia, em 325, Cristo é declarado como Deus. Isso é estudado e apresentado teologicamente pela Igreja. Agora, no concílio de Constantinopla, o Espírito Santo é declarado como Deus. No decorrer da história, nós já percebemos aqui, na própria escola bíblica, que há ações do Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo em toda a Bíblia. E aqui a gente precisa também parar para entender que esse derramar é fruto do Espírito Santo, é a ação dele. Ele age em favor da igreja, ele age em favor dos servos de Deus. E sobre a relevância desse tema, a gente precisa levar em consideração que você, pentecostal, servo de Jesus, tem base bíblica. Nós acreditamos no que a Bíblia diz. E a gente precisa observar outra coisa. Alguns estudiosos da palavra de Deus entendem sobre a relevância desse tema. Por exemplo, existem alguns estudiosos pesquisadores do movimento pentecostal que são fantásticos, grandes hermeneutas. William Menzies, Robert Menzies, pai e filho. Está surgindo agora também o Gutierrez Cerqueira, que tem um texto maravilhoso sobre o Espírito e a Palavra, que traça exatamente sobre a perspectiva teológica de como o crente pentecostal lê a Bíblia. Por exemplo, nós lemos a Bíblia a partir da luz de Atos, a partir da luz de Lucas. William e Robert Menzies levantam essa bandeira, que a nossa visão teológica é lucana. O crente pentecostal abre a Bíblia a partir de Atos dos Apóstolos. Nós olhamos para a Bíblia entendendo muito bem que a ação do Espírito Santo é real, é capacitadora sobre as pessoas. Já o Gutierrez Cerqueira, ele levanta outra bandeira que é linda também. Ele diz que nós não somos apenas lucanos. Isso quer dizer que nós não olhamos somente com a ótica de Lucas, mas nós olhamos também pela ótica dos textos de Paulo. Nós olhamos para os evangelhos e nós enxergamos em toda a Bíblia a ação do Espírito Santo. Esse Espírito que age em favor dos servos e aqueles que são tementes a Deus, como nós pentecostais. Vamos caminhar para o segundo subtópico, analisando então a profecia do profeta Ezequiel. A promessa em Ezequiel 36, 25 ao 27. Você percebe que o profeta Ezequiel traz uma profecia a respeito dessa regeneração causada pelo Espírito Santo. Observe bem, Ezequiel fala desse restaurar, dessa mudança de hábito, dessa mudança de mente causada pelo Espírito Santo. Nós pentecostais acreditamos que o Espírito Santo de Deus é dado a partir do momento em que Cristo decide isso no Calvário, a partir do Pentecostes. É promessa. Ele profetiza isso lá em João capítulo 14, prometendo aos discípulos a partir do versículo 15. E em Atos 2, no Pentecostes, é a realização desta promessa. Agora a gente precisa entender que quando olhamos para o Antigo Testamento, nós estamos vendo o profeta Ezequiel anunciando que esse Espírito viria e seria algo regenerador. Nós entendemos a partir da luz hermenêutica, estudando a palavra, que o Espírito Santo também age na conversão. Ele passa a realizar morada no nosso coração. Ele arruma a casa, sabe? Ele te ajuda a caminhar. Os nossos irmãos tradicionais defendem que o cristão ele recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus. Nós também acreditamos nisso. Nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. Só que tem um detalhe, nós acreditamos na porção de renovação espiritual. Nós acreditamos na santificação, que é outro passo. Isso quer dizer que nós entendemos que nós podemos ter um relacionamento com este Espírito Santo, que é agente trabalhador de Deus, que está agindo em favor da igreja. E nesse relacionamento nós podemos buscar o batismo com o Espírito Santo, como é citado em Atos. Em Atos, em 5 passagens, nós encontramos o batismo em línguas. Lá em Atos 2, você percebe no cenáculo os discípulos sendo cheios. Lá em Atos capítulo 8, em Samaria. Lá em Atos capítulo 9, você percebe Paulo sendo cheio. Lá em Atos 10, você encontra Cornélio sendo cheio. Lá em Atos capítulo 19, você encontra os discípulos de Éfeso sendo cheios. Então nós acreditamos, pela visão bíblica, que
além da conversão, há também o poder do Espírito Santo na santificação. É a interpretação bíblica que nós acreditamos nessa conversão, desse entendimento sobre esse recebimento do Espírito. E aqui nós defendemos uma bandeira que para receber o batismo com o Espírito Santo, você precisa estar salvo em Jesus. Ter um relacionamento com Ele é o primeiro passo. Ele passa a ser morada e o segundo é buscar esse batismo. A promessa em Joel capítulo 2, versículo 28 a 29. A promessa de Joel é clara, é específica e é também citada por Pedrão, gente boa, lá em Atos capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, não só sobre os judeus, mas para todos aqueles que buscam. Isso quer dizer que eu e você, que somos gentios, podemos experimentar desse batismo com o Espírito Santo. E que tema legal que temos aqui. Esse derramar do Espírito Santo é empoderador, é capacitador, envolve a igreja. É mais do que adrenalina, é algo especial que Deus concede ao coração daqueles que são salvos. E na profecia de Joel, nós entendemos que essa promessa desse derramar é universal, não se restringe só para o povo judeu, mas é para todo aquele que busca, ou seja, aceitou Cristo, buscou e pediu, Ele dá para quem Ele quer. Então peça, porque Ele tem isso para você. Finalizando o primeiro ponto, apresente a ação do tópico 1, e vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. A universalidade da promessa pentecostal no Novo Testamento. Agora, no segundo ponto, vamos observar o Novo Testamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a expressão toda a carne. Quando você observa o Novo Testamento, há esse entendimento sobre esse derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. É aquilo que eu acabei de citar para vocês, que inclusive faz parte da tese do Robert Menzies, que é essa defesa, que é esse entendimento de compreender que esse Espírito Santo é dado por Deus, de compreender que esse Espírito Santo desce e é derramado sobre toda a carne, e não se limita somente aos judeus. Por exemplo, ele sai do cenáculo, onde tem 120 pessoas, alcança, além de alcançar Paulo, que é judeu, mas alcança os samaritanos, alcança também um centurião romano, no capítulo 10 de Atos, capítulo 8, samaritanos, alcança também os gentios que são da cidade de Éfeso, além de alcançar os discípulos da segunda geração. Esse batismo é universal, esse poder é para todos. Isso quer dizer que eu posso buscar e você também. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o dia de Pentecostes, o cumprimento universal dessa promessa. Capítulo 2, versículo 1 ao 9, depois versículo 13, capítulo 2, versículo 1 ao 13 e depois versículo 19. O Espírito Santo, quando foi dado no Pentecostes, você percebe que existiam ali judeus da diáspora. O que são judeus da diáspora? Judeus que não moravam em Jerusalém. Algumas pessoas possivelmente eram prosélitas. O que é um prosélito? Era aquele que se convertia ao judaísmo, que não era judeu, que se convertia ao judaísmo, que estava em Jerusalém, que experimentou dessa promessa também. E há vários pesquisadores que defendem a tese, por exemplo, que a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas foi fundada por alguém que experimentou do Pentecostes lá em Atos, eita glória, e foi para Roma, capital do mundo, e estabeleceu lá uma igreja. Os pentecostais, cristãos em Deus, cheios de Deus, foram viajando pelo mundo, levando a promessa, propagando o evangelho, falando da cruz de Cristo, mas também apresentando a promessa do poder espiritual, desse revestimento missionário. Então você percebe que esse Espírito Santo é universal para todo mundo. Finalizando o segundo ponto, apresente a ação do tópico 2 e vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma promessa para hoje. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Procura agora observar o relato dos pioneiros da Assembleia de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o relato de um pioneiro. Existem alguns textos que a gente quer indicar para você, você que ama estudar o pentecostalismo brasileiro, e eu tenho alguns textos que vale a pena você observar, se você puder adquirir, se você puder correr atrás. Isso aqui eu não estou vendendo, tá? Estou indicando para você, você que gosta de estudar o pentecostalismo brasileiro. Primeiro a gente precisa observar que os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre
são homens de Deus que enfrentaram barreiras, que tiveram testemunhos espetaculares de pessoas aqui no Brasil experimentando também dessa bênção, experimentando também da chama pentecostal. Chegando no Brasil, Celina de Albuquerque é cheia do Espírito Santo. Janderson, onde eu encontro essas histórias sobre isso? A gente precisa observar e adquirir alguns textos. Um texto que eu tenho em mãos é do Ivan Vingre, também filho de Gunnar Vingre, Diário de um Pioneiro. É um texto que vale a pena, que relata aqui exatamente alguns registros históricos, algumas experiências que esse homem de Deus enfrentou. Outro texto que a gente quer indicar para você também, enviado por Deus, esse texto é do Daniel Berg, que narra a história desse homem de Deus enfrentando as florestas, as perseguições, mas propagando o evangelho e a chama pentecostal. E outro texto fantástico que eu quero indicar para vocês é do Emílio Conde, sobre as histórias da Assembleia de Deus no Brasil. Você pode achar isso no site da CPAD, tá? Então você vai perceber que são testemunhos fiéis desses homens de Deus que dedicaram a sua vida para a propagação do evangelho, testemunhando que brasileiros, nativos da nossa terra, também experimentaram dessa bênção espiritual. Isso quer dizer que eu e você experimentamos dessa bênção também. E para fechar, o último subtópico da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: essa bênção é para você. Finalize a tua aula incentivando os teus alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Esse derramamento é pra gente, é coisa que a gente pode viver. A nossa geração precisa ser envolvida no fogo da glória, cheia da presença, buscar essa presença, cheio das línguas estranhas. Deus tem coisa espiritual para você, Deus tem revelações do alto. Então, como professor, toca fogo no coração desses alunos. Que Deus em Cristo use você. Te espero por aqui na próxima lição, lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto na Escola Bíblica Dominical. Antes de citar o tema da lição que vem, quero lembrar você, se eu te ajudei de alguma maneira, por favor, comenta aí, eu quero saber, tá? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. O tema da lição de número 9 que a gente vai trabalhar é um tema muito especial: o contínuo avivamento para a igreja. Você não pode perder a aula que vem. Eu te espero por aqui. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.